Bem-vindos ao nono episódio do Criminis. A nossa convidada de hoje é Marta Martins, doutora em Sociologia pela Universidade do Minho e foi também investigadora do Exchange até setembro de 2020, com uma tese sobre casos criminais transnacionais, narrativas dos mídias sobre o uso de tecnologias de DNA. E exatamente é sobre isto que a Marta nos vem falar hoje neste episódio. Mídia e crime transnacional. Obrigada, Marta, por teres aceito o nosso convite e ser muito bem-vinda. Obrigado, Marta. Bem-vinda. Eu é que agradeço aos dois, à Ana e ao Marco, por este convite e também poder falar sobre ciência para além do contexto académico. Acho que é muito importante podermos falar sobre nós, fora do que é usual, para que o resto do mundo também saiba o que é que andamos afinal aqui a fazer. Claro que sim, muito obrigada, Marta. Começo exatamente por te colocar a primeira questão, que é para nos falares um pouco sobre este tema, sobre esta matéria de investigação e sobre esta área que decidiste percorrer. Então, eu começo por trabalhar nesta área de investigação desde 2013. No meu terceiro ano de licenciatura encontrei a professora doutora Helena Machado, e foi muito bom porque pude participar num projeto de investigação financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, designado por base de dados de perfis de ADN, questões de âmbito ético, prático e político, e pude ter uma participação, embora breve, mas que me cativam muito sobre essa área. Ainda para mais no meu contexto derivava das ciências da tecnologia e da tecnologia, portanto, para mim foi espetacular, foi como magia juntar a sociologia com o ADN. Entretanto, depois em 2015 pude colaborar no projeto Exchange com a professora também Helena Machado, que me acompanhou ao longo deste percurso, e neste projeto, que também versa sobre as bases de dados da ADN, também versa sobre a partilha genética na União Europeia, o que ainda apraz muito mais aquilo que eu poderia fazer. Portanto, é um financiamento europeu, ao invés de ser nacional. Neste projeto, então aqui desenvolvi desde 2015 a minha tese de doutoramento, que versou essencialmente por reportar como é que os mídias reportam então os casos criminais transnacionais que envolvem o uso de tecnologias de DNA e também como é que os peritos forenses percepcionam estas narrativas, portanto os peritos forenses que lidam também com o controle do crime ao nível europeu. Portanto, isto foi uma abordagem completamente inovadora, do qual eu gostei imenso de trabalhar, e pronto, e até aqui é este o meu percurso na área. Marta, e entrando aqui diretamente no nosso tema de hoje, deste episódio do Criminis, como é que é encarado o crime e a criminalidade, do modo geral, pelos mídias? Como é que ele é retratado? Então, não falando de uma questão assim muito generalista, porque eu acho que toda a gente tem um pouco uma resposta para essa questão, mas muito no foco daquilo que foi o meu trabalho, que foi os casos criminais transnacionais, nomeadamente aqueles que trabalharam com perfis de ADN e que tiveram uma repercussão transnacional, e dentro desses casos, sim, eu pude perceber como os mídia não fazem um espelho da realidade, mas sim retrocedem aquilo que é a realidade através do enfoque do quê? Do suspeito, da vítima e do próprio ADN. Então, o que eles fazem é um jornalismo sobre uma emergência das notícias quentes, aquilo que sai, aquilo que vende. Então vamos formatar essa realidade para assim conseguirmos vender essas notícias. Portanto, estes casos tentam sempre captar o máximo possível do público, aquilo que tu vais gostar de ler, não é? Portanto, que Claro. maioritariamente será sensacionalista. E também cujas informações vão contrastar com o quê? Para além das notícias terem como fonte de informação tanto a polícia como os tribunais, maioritariamente, também tem os habituais cidadãos, os habituais vizinhos que criam empatia com o público, não é, que está a ler, portanto, criando um gancho emocional com ele. Para ser um bocadinho mais prática, pensando na minha análise, e por exemplo, o foco grande que eu tive foi através do DNA. Porquê? Nos casos todos que eu tive, o DNA teve um papel heroico. Através do DNA, que foi encontrado na cena do crime, o suspeito foi encontrado e assim o caso resolvido. Como se o próprio DNA fosse a estrela do caso. Isso também é uma forma de vender, porque como
nós sabemos, ou maioritariamente dos investigadores sabem, o DNA não é possível, através de uma pequena amostra, saber na realidade quem é que foi o criminoso. É todo necessário um conjunto de técnicas, como é recolhida a amostra, se efetivamente a quantidade do ADN que está na cena do crime é suficiente para fazer essa análise em laboratório, se não houve contaminação tanto no local do crime como no laboratório, e portanto não é apenas com a recolha do ADN que nós sabemos quem é o suspeito ou quem é o criminoso, mas os mídias fazem isso para que a pessoa também leia mais facilmente essa notícia. Portanto, aplicam uma visão unilateral, sem contexto social, sem contexto cultural, sem contexto político. E será esse o papel dos mídia, Marta? Será que para fazer jornalismo, transmitir a mensagem e utilizar daquilo que é e bem a liberdade de expressão jornalística tão necessária num contexto democrático, é esse o papel deles? É suposto que eles consigam fazer essa interseção nessas várias frentes que tu enumeras aí para que a notícia seja aquilo que deve ser, que é a transmissão de uma informação, um relato sobre determinada circunstância? É-lhes Sim, devido essa obrigação? sim, eu acho que os mídias têm muito papel de informação correta para o público. Não é que, pelo meu ponto de vista, que os mídias têm o papel de determinar aquilo que vais pensar sobre o assunto, mas condicionam aquilo que vais pensar sobre, condicionando até a forma como vejo o crime e como ele é resolvido, e como as tecnologias de DNA, neste caso, são aplicadas na cena do crime. Portanto, maioritariamente há um efeito até chamado efeito CSI, que no meu estudo chama de efeito CSI transnacional, porque se aplica não só ao contexto nacional, mas noutro contexto não nacional, que é o facto de, ok, então isto aqui é como nas séries, existe a amostra do ADN e o caso é resolvido. E é assim efetivamente que os mídias passam essa mensagem, que não é a realidade. E essa mensagem ou essa concepção de passagem de informação, ela é transversal a todos os mídias? Ou existem, sei lá, estou a lembrar-me que há alguns jornais que são, ou algumas fontes de informação e de comunicação que são mais propícias a esse tipo de notícias, ou é de facto transversal? É engraçado também essa questão porque o que eu pude constatar, a análise das notícias foi online e analisei 306 notícias, só que as notícias não foram só no campo português, mas no Reino Unido, Países Baixos, Suécia, Bósnia, etc. Porque existe efetivamente a divisão entre jornais de referência e jornais tabloides para que o conhecemos, como por exemplo o Correio da Manhã, mais sensacionalista, ou o jornal de referência como o Público, por exemplo, em que a notícia é mais longa, mais detalhada e também apela mais à crítica. Portanto, o que acontece é que sim, existe essa divisão, mas cada vez mais ela é diminuta, portanto, evocando as notícias que existem, notícias gerais, que são uma mescla. Portanto, da forma como é representada a notícia, os casos, já não existe essa divisão e há uma tendência para que a notícia seja sensacionalista para poder vender. Claro, Portanto, claro, não existe, o foco é sempre no ato violento, no clima de medo, para apelar à insegurança. ok. Ou seja, E é exatamente também agora esta questão que te colocava. De que forma é que essa qualidade na abordagem mediática da criminalidade pode contribuir para o aumento ou para a diminuição do sentimento de insegurança, seja ele maior ou menor, da própria sociedade? mais um exemplo prático, as notícias maioritariamente incidiram sobre o que eu chamei de suspeitos transnacionais, ou seja, suspeitos que acabam por cometer crimes em vários pontos, em vários países. Os jornais focaram muito esse tipo de suspeito ligado a certas nacionalidades, maioritariamente, ligados a certas minorias étnicas, nomeadamente os indivíduos oriundos da Europa do Leste. Ou seja, o que aconteceu nestes casos é que houve um foco do indivíduo que pertence, que é o migrante, é o criminoso migrante. Então, a aplicação é do medo perante o outro que, para além de ser migrante, ainda utiliza a abertura de fronteiras para cometer crimes.
Posso dar também um exemplo prático de um caso criminal que eu designei de Euro-Reaper ou Eurostripador, em que ele comete o crime no seu país, é retirada a amostra de ADN, é comparada essa amostra, não é identificado o criminoso. Entretanto, identifica-se um indivíduo polaco, é expressamente definido como polaco, de 29 anos. Ele confessa o crime, confessa que cometeu crimes em vários países e ainda confessa que cometeu crimes no Reino Unido, onde viveu durante algum tempo. Essa notícia disputou a que, para além de várias notícias relacionadas com a abertura de fronteiras, porque foi devido à abertura de fronteiras que ele pôde viajar entre vários países e cometer crimes, e para além disso foi focado o facto de, nesse caso, por ele ter vivido no Reino Unido, o caso do Brexit, que é afinal não devemos então fechar as nossas fronteiras, não são eles os imigrantes, esses outros que vêm da Europa do Oeste, que vêm para aqui cometer crimes, não são eles realmente aqueles que nos provocam insegurança? Não era necessário haver uma maior vigilância e controle social sobre eles? Então o que é que os mídias fazem aqui? Um pânico moral sobre essas certas pessoas que são o foco mediático, são eles a narrativa dos mídias, então são eles que provocam essa insegurança, é isso que nos é transmitido Marta, através dos casos criminais. na tua opinião, isso decorre do facto de estarmos a falar de um fraco jornalismo, ou seja, a ideia de que não há pesquisa, não há comparação, não há auscultação e contradição de fontes, ou estamos a falar apenas de os mídias estarem a cavalgar estas ondas populistas em que esta narrativa anti-circulação interna dentro da Europa, anti-imigração, etc., está na agenda? Na tua perspectiva, em que polo é que situas a tua análise? Eu acho que também há um crescimento político relativamente a este tipo de assuntos. Também há algo que deseja ser fomentado, deseja ser desenvolvido, porque os mídias sabem o que estão a fazer. A partir do momento que existem casos criminais em que se decreta que foi o migrante X que cometeu o crime, em que a notícia é em volta desse momento e não propriamente do que é que aconteceu ou porque aconteceu aquele crime, porque daquelas vítimas, neste caso eram idosos até, porque é que ele marcou as pessoas, porque é que realmente disputou aquele crime, mas não, o que aconteceu foi um foco na abertura de fronteiras, portanto aqui também era um foco, digo eu, que premeditado para que houvesse atenção sobre esse foco, até porque no âmbito mais tecnológico, as tecnologias de DNA também são muito utilizadas para que haja esse foco, portanto esse encontro dessas pessoas, também está a legitimar este tipo de ações. Não Ou podemos seja, esquecer isso. foca-se a notícia na qualidade do agente e não tanto no facto. É isso. Exatamente. E E isso, no facto praticado, exatamente. Exatamente, sim. isso tu encaras como um movimento de transformação até ao nível dos mídias, ou seja, de acompanhar também uma certa necessidade de cavalgar esta onda populista, de certo modo, acompanhar Sim, os tempos sim. nessa medida, o que é Sim, que é o que está a perigoso, acontecer. convenhamos. Pois, exatamente. E agora, em termos já da própria aplicação da justiça, portanto, em termos do funcionamento da própria justiça, consideras que a construção mediática que é feita em torno de determinado indivíduo, ao passo de ser do facto criminal e ele ser efetivamente focada no indivíduo, ela poderá, essa atenção, essa sobre-atenção, influenciar de certa maneira a aplicação da justiça, portanto, em termos depois da própria condenação ou absolvição, ela poderá efetivamente influenciar ou não. Eventualmente tenhas encontrado ou tenhas feito esse paralelismo no teu trabalho? Sim, é uma ótima questão. Encontrei, especialmente num dos casos em que a mulher é a única que mata. Nos outros casos é o homem que mata e não a mulher. É o caso da Amanda Knox, não sei se conhecem. E é um dos casos em que eu chamo que é feita uma justiça pelos média, inevitavelmente, porque foi um caso extremamente mediático. O que acontece, assim, em termos gerais, é que a Amanda estava em Erasmus,
estava a partilhar casa com mais 2 colegas, o Rafael Solecito, que era namorado da Amanda, e a Meredith Kesher, que foi a vítima, e ela foi encontrada morta. E no momento que foi encontrada morta, a Amanda é que dá o sinal e que vai ter que com a polícia. E nesse momento ela fala diretamente que foi ela que cometeu o crime e que é a acusada. Entretanto desmentiu e aí começa o foco mediático, mas começa o foco mediático não no contexto, mas na mulher. Atenção aqui, o importante foi que houve uma mulher que matou alguém, uma mulher que cometeu um crime. E então começa a ser feita a justiça através desta forma, em que até eu encontrei 4 categorias que eu acho bastante interessantes, porque este tema para mim é espetacular. E começamos por, bem, deixa eu ver se eu encontro para não estar em erro. Começam por tratar a Amanda por extremamente masculina, ou seja, é uma mulher que cometeu um crime, é uma mulher que, para além disso, porque há aqui também um jogo sexual em que os próprios jornais é que transmitem a ideia que possivelmente estariam a fazer uma orgia, e através dessa orgia então a Amanda teve ciúmes e matou a Meredith. Foi assim que aconteceu, certamente, a uma mulher com ciúmes e cometeu o crime. O que é que acontece é que a Amanda já não é conotada como uma mulher monogâmica, a mulher que só pode ter um homem, que nunca poderia ter feito esse jogo sexual, portanto, a mulher, portanto, ela é duplamente condenada pelo ato e por ser mulher. Por outro lado, depois também há o excessivamente feminina. Ela é vista sobre um olhar masculino, que é bastante interessante, que é uma construção dedicada à sua juventude, à sua beleza. Imaginem que há várias notícias em que ela é capa da notícia e fala sobre os seus... A notícia é sobre como está o cabelo penteado, como é que ela foi para o tribunal com o cabelo penteado, que os seus olhos são espetaculares, que ela tem uma t-shirt que apela ao amor e que toda ela é uma beleza incrível e que só por isso não poderia ser feito desta forma o crime. Por exemplo, a beleza dela é utilizada contra, neste caso. Sim. É comum até nas próprias perspectivas feministas da análise da criminalidade feminina, porque começa sempre pela masculinização e depois por todos aquilo que é a concepção da mulher ideal e que não seria sequer possível essa mulher cometer um crime. Mas sim, faltam então as últimas 2 categorias. Sim, Obrigada, sim. Marta. Depois também foi referido a Amanda como sedutora, porque ela foi um monstro que foi capaz de matar. Portanto, a sedutora do mal, ela foi capaz de seduzir o Rafael, o seu namorado, para que houvesse uma orgia, para que houvesse o crime, e então a mulher é capaz, é sedutora, é a que come a maçã, não é? Portanto, há até essa comparação. Sim, até vai muito ao encontro daquilo que foi a tipologia da mulher criminosa elencada por Lombroso, à semelhança do criminoso nato para o sexo masculino, digamos. Exatamente. Sim, depois numa categoria final que eu achei também bastante perspicaz foi a mulher respeitável, no sentido em que ela é branca e ela é britânica e vem de uma família com muitas posses. E também isso é posto em causa, no sentido em que ela é uma pessoa de prestígio, aliás, depois é utilizado tanto em tribunal como nos mídias o fator de ela ler livros do Harry Potter, do filme preferido dela ser o Shrek. Portanto, foi uma miúda que teve uma infância em que teve dança, em que teve nos melhores colégios e isso não poderia permitir que ela cometesse o crime. Portanto, os mídias utilizaram todo um aparato, todo um drama público à volta deste caso que condicionou efetivamente como o caso foi desenrolado na justiça. Portanto, do vai e vem sempre que houve até. O que, diga-se de passagem, nos deve assustar a todos, não é? Portanto, porque Sim. a justiça tem que ser imune a estas influências externas, mas que infelizmente se vem percebendo que, através de vários estudos, várias pessoas têm apontado isto, os juízes e as juízas são homens e mulheres, leem jornais, assistem à televisão e, naturalmente, também se deixam influenciar e existem já alguns estudos que apontam que estas influências depois são reproduzidas naquilo que são os resultados do seu trabalho enquanto magistrados,
que são as sentenças e os acórdãos, não é? Isto vem lá refletido. Muito bem. Marta, esta conversa é incrível, este tema daria aqui para imensos recortes. Nós temos que caminhar para o fim deste nosso podcast, mas não sem antes te perguntar onde é que nós podemos encontrar mais informações sobre o teu trabalho, quem nos ouve, onde é que pode procurar mais informações sobre esta temática, sobre o que tens feito no âmbito do tema crime e mídia. E depois também vamos colocar na legenda das publicações nas nossas redes sociais os links, caso disso nos dê-nos nota, está bem? Obrigada. Podem encontrar neste momento ainda no site do Exchange, exchange.ics.minho.pt. Através de lá têm acesso às minhas plataformas com o meu currículo e todos os trabalhos, e mesmo no próprio site tem todos os projetos em que participei, as comunicações, publicações. Também através do LinkedIn, também é uma plataforma de acesso para já, e são essas. E também esperem para breve o livro. É disso que eu ia falar. Vamos ficar ansiosos. Vamos ficar à espera, porque eu quero muito ler. Então, depois desta última parte sobre as categorias e sobre a forma como os mídia representaram a Amanda, quero muito, muito ler o livro. Então, fala-nos um pouco do livro. Quando é que ele irá sair? Sim, já está em edição, é da editora Humus, e penso sair para janeiro, fevereiro. E tem mesmo muito mais detalhado todo este contexto, todos os casos todos os casos que foram tratados, tudo de uma forma muito pormenorizada e acessível a toda a gente. Muito bem, ficaremos ansiosos à espera para ler este livro e as conclusões a que chegaste na tua investigação tão interessante. Muito obrigado, Marta, pela tua colaboração no nosso podcast. Obrigada. Se gostaram deste episódio, não deixem de partilhar e de enviarem as vossas sugestões através das nossas redes sociais. E já sabem, quinzenalmente, às quintas-feiras, estaremos à conversa com especialistas nos diversos domínios do crime. O Criminis está disponível no website em cigep.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas Spotify, Apple Podcast e SoundCloud.